a Paula, uma das integrantes desse projeto, e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre o que são os direitos humanos, tendo em vista que a temática abordada no canal é a violação desses direitos no sistema penal brasileiro. Para a gente poder abordar esse assunto, é importante primeiramente conceituar a dignidade da pessoa humana. Segundo o livro Curso de Direitos Humanos, escrito por André de Carvalho Ramos, a dignidade da pessoa humana é a qualidade eminente atribuída a todos com o objetivo de proteger o indivíduo contra o tratamento degradante, a discriminação odiosa, além de assegurar condições materiais mínimas de sobrevivência. Então, Paula, como assim? Vamos pensar em um contexto pós-Segunda Guerra. A humanidade viu tudo aquilo que foi cometido com os judeus, que foi claramente uma discriminação odiosa porque era algo direcionado a um povo, o tratamento degradante, porque a gente não precisa nem citar aqui o que acontecia nos campos de concentração, certo? Além de não haver condições materiais mínimas de sobrevivência naquele momento para essas pessoas. Bom, a partir disso, a humanidade percebeu que esse cenário não poderia se repetir. Então surge a dignidade da pessoa humana como uma forma de nos proteger. Então, Paula, por que é importante falar sobre a dignidade dito isso? É a partir desse conceito que irão surgir os direitos humanos. Além disso, ela vai ser um dos principais fundamentos da nossa Constituição. Voltando a falar sobre os direitos humanos, de acordo com Glenda Mesaroba, eles serão direitos atribuídos às pessoas com o objetivo de assegurar uma condição de vida digna. Como assim? Ter acesso à moradia, ter acesso à educação, ter acesso ao saneamento básico, entre outros fatores. Bem, ao ter essa vida digna, o indivíduo ele vai poder desenvolver a sua potencialidade de ser o que quiser. Então, por exemplo, se eu quero ser uma professora, se eu quero ser uma artista, se eu quero ser uma médica, eu vou ter uma vida que me permita minimamente desenvolver isso. O que a gente sabe que não acontece no Brasil, infelizmente, por causa da grande desigualdade social causada principalmente por fatores de cor e classe. Então, vamos pegar um exemplo do jovem João Pedro, que infelizmente foi brutalmente assassinado em sua própria casa e tinha apenas 14 anos. Era uma criança, ele não teve a chance de desenvolver aquilo que ele poderia potencialmente ser no futuro. Foi assassinado porque ele era morador de favela, negro e justamente durante uma ação policial. Então vejamos só, o Estado que deveria proteger e assegurar os direitos humanos nesse momento, na verdade os viola. Pontuado isso, a gente tem uma noção, quando a gente fala de direitos humanos, geralmente de uma abrangência internacional. Então, trazendo para o âmbito nacional, a Constituição Federal de 1988 vai incorporar os direitos humanos em seu título 2, referente aos direitos e garantias fundamentais, que vai estar separado em 5 categorias. Entre essas 5 categorias, vamos perceber os direitos individuais e os direitos sociais. Os direitos individuais, eles vão ter o objetivo de proteger ao indivíduo, como o próprio nome já diz, e eles estarão presentes principalmente no rol do artigo 5º da Constituição. Entre eles estarão presentes o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade perante a lei, o direito à integridade física, entre outros elementos. Já os direitos sociais, eles serão abordados no rol do artigo 6º, e eles vão ter o objetivo de promover condições materiais mínimas de existência ao cidadão. Paula, como assim? Você ter acesso à educação, você ter acesso à saúde, ao trabalho, ao lazer, proteção aos desamparados, entre outros fatores, além de ter o intuito, consequentemente, de sanar as desigualdades sociais com o objetivo de promover um dos principais fundamentos constitucionais, que é a dignidade. Esses direitos eles devem ser assegurados tanto pelo Estado quanto pela sociedade conjuntamente. Feita essa análise, onde resumidamente falamos sobre a dignidade da pessoa humana, que tem o objetivo de proteger o indivíduo contra o tratamento degradante, a discriminação odiosa e assegurar condições mínimas de sobrevivência, ela irá originar os direitos humanos. Os direitos humanos, por sua vez, que vão ter o intuito de permitir à humanidade a existência de uma vida digna, serão abordados na nossa Constituição através do título 2, chamado de Direitos e Garantias Fundamentais, onde estarão presentes os direitos individuais e os direitos sociais, sendo os principais os direitos individuais à vida,
a liberdade, a igualdade perante a lei, a integridade física e os sociais referentes aos direitos à educação, ao trabalho, ao lazer, à saúde, entre outros fatores que vão ter o objetivo de permitir uma vida minimamente digna ao cidadão. Eu vou passar agora a palavra para o meu amigo Lucas e ele vai falar um pouco mais com vocês sobre esse assunto. Obrigado pela explicação, Paula. Eu sou o Lucas e agora darei prosseguimento a ela. Bem, de início, é válido ressaltar que a dignidade da pessoa humana está atrelada a uma vida digna, uma existência digna. E para isso ser efetivado, foram positivados na nossa Constituição Federal os direitos e garantias fundamentais, que são requisitos básicos para um ser humano poder viver dignamente. Esses direitos podem ser limitados para poder se efetivar os direitos fundamentais da sociedade como um todo, mas quando eles são limitados, não quer dizer que eles são extintos. Não é porque eles são limitados que a pessoa deixa de ser digna, não. Apenas houve uma limitação temporária daquele direito. E isso é o que acontece com quem foi condenado no sistema penal. Eles têm o seu direito à liberdade privado, limitado por certo período de tempo, e eles são mandados para um local, o presídio, onde eles deverão ser ressocializados. Eles deverão ser reeducados a poder conviver em sociedade de forma harmônica. Porque esses locais, eles não estão lá apenas para punir. Eles querem fazer com que o ser humano possa restabelecer uma vida digna. Então, mesmo ele sendo preso, ele ainda é uma pessoa que merece ser respeitada, em que todos nós temos o dever de respeitá-lo. E isso era uma preocupação desde quando foi escrito a Constituição Federal, onde o Constituinte já colocou diversos incisos no rol dos direitos individuais que versavam sobre a dignidade da pessoa humana de quem é detento. É válido ressaltar dois exemplos. No artigo 5º, o inciso 49, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. E o inciso 3º, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Entretanto, na prática isso não acontece. São diversos os casos em que os direitos são violados, o que impede com que eles se ressocializem. Bem, para citar um exemplo, pode ser levantado um estudo feito no Maranhão em 2008 que afirmava que cada preso possuía 70 centímetros quadrados para viver na penitenciária. E, de acordo com a lei, uma existência digna nesse local requer, no mínimo, 6 metros quadrados. Outro caso foi de presos que foram alocados em containers como um depósito humano no Espírito Santo. Isso daí foi em 2009. E mostra como o sistema penal ele não está mais tratando de reeducar essas pessoas. Ele está tratando apenas como um depósito humano, onde elas irão apenas para serem retiradas da sociedade, onde elas são já descriminalizadas. E o exemplo mais chocante que podemos citar é de uma mulher grávida que foi presa e durante seu parto teve que ser algemada nos seus 4 membros, porque os carcereiros consideravam ela perigosa. E é uma violação total dos direitos humanos. O que o nosso trabalho tem como objetivo é mostrar que essas pessoas também são seres humanos, que merecem respeito, merecem serem tratadas dignamente. E é uma coisa que todos nós precisamos repensar para evitar com que casos assim voltem a ocorrer. Obrigado.